aula dia 22 e 29, né? Tem mais 2 aulas. Então, agora eu não sei se é logo na primeira semana ou se é na segunda semana de junho. Eu preciso ver, preciso confirmar isso. Tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos lá. Bom, então assim, é a nossa unidade 4, sessão 1, né? O tema exclusivamente hoje é de prescrição. Aliás, uma coisa muito, muito, muito positiva dessa estrutura de direito civil da Anhanguera, porque prescrição e decadência é uma matéria que muitas faculdades não abordam com os alunos por falta de tempo, né? E é importantíssimo a ideia, mais até de A gente prescrição. vai conseguir entrar em decadência, que é o 4.2 em diante? Não entendi, desculpa. A gente vai conseguir entrar em decadência, que é o 4.2? Vamos. Ou na semana... Desculpem, ou na semana que vem ou na próxima semana, eu sei que tem uma das sessões que ela é mais curtinha e eu vou conseguir contemplar as duas, tá? Então a gente consegue terminar toda a matéria antes da prova, isso não tenho dúvida, tá? Okay. Até porque decadência é mais simples de explicação que de prescrição, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir falar sobre as duas, né? Assim, geralmente, quando as faculdades conseguem falar sobre prescrição, falam de prescrição e decadência e falam de uma forma muito geral, muito superficial. Eu, observando aqui o tema dentro da estrutura do AVA da faculdade, vou dizer, a Anhanguera está de parabéns, porque tratou de uma forma bem detalhada a prescrição, coisa que outras faculdades não fazem. Meio que deixa na mão do aluno para ele se virar e depois no exame da ordem ele dança miudinho com prescrição e decadência, tá? Bom, vamos lá então. Como você, Deck, comentou sobre decadência, então assim, isso que eu vou falar agora vai ficar mais claro a partir da semana que vem, quando a gente falar de decadência, mas só para fazer uma separação básica, é o seguinte: qual a diferença entre prescrição e decadência? Muito superficialmente, antes da gente falar sobre o conceito basicamente da prescrição, a prescrição é a perda do direito de agir, perda do direito de ação em relação a promover um processo. Claro, qualquer pessoa, mesmo com direito prescrito, tem o direito fundamental de petição, né, prevista lá no artigo 5º, então ele vai promover a ação, só que quando o juiz bater o olho e perceber que aquele direito que ele está pleiteando está prescrito, ou quando a outra parte, né, quando a parte ré se manifesta e ele argue preliminarmente na sua contestação à prescrição, o que o juiz vai fazer? Ele simplesmente vai julgar, ele vai encerrar o processo, vai extinguir o processo com resolução do mérito sob o argumento de que ocorreu a prescrição, ou seja, o autor ele perdeu aqueles prazos previstos no Código Civil, né, de prescrição, então ele não pode mais pleitear em juízo aquele direito. Curiosamente, ele mantém o direito. Ele ainda tem o direito de crédito, ele ainda tem o direito de indenização, ele tem ainda o direito de obrigar outra coisa a fazer ou dar alguma coisa, ele tem o direito. O que ele não tem é a via processual para conseguir exigir dele, via judicial, esse comportamento, né? Então, uma vez que o direito está prescrito, o direito que está prescrito não é o direito material, o direito de crédito, de indenização, não. Ele não tem mais o direito de promover a ação requerendo aquele direito, né? Por outro lado, a decadência, que a gente vai ver na semana que vem, aí não. Aí é a perda de um direito material previsto na legislação civil. Então, aí não é mais a perda de um direito de ação, aí é a perda de um direito efetivo. Um exemplo clássico é o direito de preferência, né? Quer dizer, em várias situações, na retrovenda, no direito de locação e tal, quando uma pessoa tem um direito de preferência e ela deixa de, naquele prazo previsto legalmente, ela deixa de exercer um direito de preferência, o que ocorre nesse direito de preferência é a decadência. Por quê? Porque ela não pode mais requerer aquilo, ou arguir, ou fazer valer aquele direito
mesmo do ponto de vista contratual, né? Para falar a verdade, prescrição e decadência, eles são estudados de forma conjunta porque eles são muito parecidos. Na vida prática, né, da vida prática jurídica, os efeitos de ambos é basicamente o mesmo, né? O que os diferencia é que a prescrição tem uma natureza processual, que é a perda do direito de ação, de promover, de conseguir uma resposta do judiciário àquela demanda que ele está pleiteando, né? Porque prescreveu o direito. E, por outro lado, a decadência tem uma natureza material, né? Que é a perda de um direito previsto no Código Civil. Para falar a verdade também, uma coisa que eu nunca entendi e que nunca ninguém conseguiu me explicar é por que a prescrição está prevista no Código Civil e não no Código Processual Civil. Nunca ninguém conseguiu me explicar o porquê. Por que não, já que a prescrição é a perda de um direito de agir e a ação é um direito fundamental e intimamente ligado com a jurisdição, né, com o direito, com o devido processo legal e tal, não consigo entender o porquê que a prescrição está prevista no Código Civil e não no Código de Processo Civil. Essa é a minha posição. Mas existe uma explicação. Porque essa explicação que agora eu vou dar, eu não comungo dela, mas algumas pessoas entendem assim, tem a ver com esse primeiro ponto dessa tela aqui. Porque é o seguinte, a prescrição, ela é um fato jurídico estrito sensu, ou seja, um fato jurídico que ocorre, que tem importância jurídica, mas que não tem a participação do ser humano, né? Por isso que é um fato jurídico estrito sensu, ou natural, como queiram, né? Ordinário. E por que ele é um fato jurídico estrito sensu ordinário? Porque ele tem a ver com a perda da pretensão de exigir o comportamento de alguém pelo decurso do tempo. Então, essa é a explicação. Porque a prescrição, em que pese ele tem a natureza processual, é a perda de direito de agir, o fundamento da prescrição é o transcurso do tempo que faz com que o titular de um direito perca por inação, né, por ficar parado, por não tomar nenhuma providência, ele perde esse direito em razão do decurso do tempo. E mais, as prescrições, elas são todas legais. Ou seja, quando se pensa em prescrição, você pode correr no Código Civil ou, eventualmente, em algumas leis esparsas, por exemplo, CLT, Código de Defesa do Consumidor, etc. Por quê? Porque a prescrição, ela tem que ser prevista legalmente. A prescrição, ela não pode ser pactuada contratualmente, como vocês virão na semana que vem, como a decadência pode ser. Então, eu posso estabelecer um prazo decadencial de forma contratual, nenhum problema quanto a isso. Isso já não é permitido pela prescrição, tá? Então, a diferença entre prescrição e decadência é essa que eu falei para vocês, e a prescrição, ela é um fato jurídico, é o transcurso de um tempo. Só que o transcurso do tempo, ele ocorre com ou sem o direito, né? Ele sempre, desde antes da existência humana, ele existiu, né? É que o que faz o Código Civil é ele fazer um recorte desse transcurso do tempo para estabelecer prazos prescricionais para o exercício de alguns direitos. Quando os direitos são mais simples, os prazos prescricionais são menores. Quando os direitos a serem pleiteados eles são mais complexos, os prazos são maiores, né? Então, é assim que, de uma forma muito, muito dogmática, o legislador civil estabeleceu os prazos prescricionais, tá? Então, considerando essa ideia de prescrição, quais são os dois elementos inerentes a esse instituto de direito chamado prescrição? Bom, primeira coisa, para a configuração da prescrição, que é a extinção da pretensão de um determinado titular de um direito, é preciso, primeiro, que ele fique inerte, né? Ele fique sem ação. Ele tem um direito, em algum momento ele passa a ter um determinado direito
e ele vai deixando transcorrer o tempo sem que ele faça nada, né? E, obviamente, como eu acabei de dizer, o transcurso do tempo, ele é um dos fatores, um dos elementos da prescrição. Ou seja, inação, inércia, mais inércia, claro, inércia do titular do direito. Inércia do titular do direito, mais transcurso do tempo previsto expressamente no Código Civil, na legislação civil, igual ocorrência da prescrição, que é a perda do direito de agir. Perda do direito de exigir uma pretensão do ponto de vista judicial. Tá bom? Então, o último ponto, simplesmente vai resumir isso tudo que eu falei, para que o titular do direito perca a possibilidade de exercer sua pretensão ou de exigir um comportamento do outro, ele deve não fazer nada durante o transcorrer do prazo prescricional, né? Então, é o exemplo da pessoa que está lá dirigindo seu carro, de repente ele sofre um acidente que faz com que o automóvel dele dê PT, que ele sofra escoriações graves, que ele eventualmente ele perca um braço, uma perna, que eventualmente alguém da família dele perca uma vida, etc. Veja, não importa qual seja a extensão e a gravidade, nesse exemplo que eu estou dando, dos danos sofridos pela vítima. O que acontece é que, a partir do momento desse acidente, começa a contar, ou seja, a partir do fato delituoso, começa a contar o prazo de prescrição. Para nós, do direito civil, o prazo de prescrição para o pedido de indenização. Claro que esse pedido vai se estender por um determinado prazo, razoavelmente extenso, né, previsto lá no Código Civil, mas ele tem que ficar, essa vítima, ou eventualmente os seus representantes legais, dependendo se essa vítima morreu ou se ela ficou absolutamente incapaz, eles têm que observar o prazo de prescrição. Por quê? Porque ainda que ele tenha direito a requerer a indenização, ainda que ele tenha direito à indenização, se ocorrer a prescrição, ele perde o direito de requerer judicialmente o pagamento dessa indenização. Essa aqui é a grande diferença. Tudo bem por enquanto, gente? Alguma pergunta? Tranquilo. Beleza. Bora lá. Próxima. Muito bem. Quando que começa a correr esse período prescritivo? Uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte: todas as relações jurídicas, portanto, todas as relações que têm a proteção legal, que têm a proteção jurídica, a proteção do direito, todas elas terão prazo prescricional. Todas elas, tá? Então, assim, não existe, claro, excetuando os direitos humanos, excetuando os direitos fundamentais, porque eles são perenes, ou seja, eles nascem com a pessoa humana e morrem com a pessoa humana. Aí eu estou falando de direito à vida, direito à saúde, liberdade, enfim, né? Educação, cultura, lazer, esses direitos fundamentais. Todos os outros direitos, eles têm um prazo prescricional, né? Então, eles não são ad eterno, né? Mas quando que começa a correr o prazo prescritivo? Quem vai responder isso para a gente é o artigo 189, que vai dizer o seguinte: olha, o início do período prescritivo oh, meu Deus, início a qual se extingue pela prescrição. Desculpa. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Então, é essa que é a ideia. O início do período prescritivo, ele passa a correr, ou seja, o início da contagem desse período ocorre a partir do momento em que é violado o direito dessa pessoa. A partir da violação desse direito, seja qual direito for, de crédito, indenizatório, de alguns tipos de alimentos, obviamente, de obrigações de fazer, de dar, o que quer que seja, né? Então, começa a correr a partir da violação do direito. Por isso, a importância de se observar a extensa lista de situações de prescrição que estão previstos lá no artigo 205 e 206 do Código Civil, tá? E se o nascimento da pretensão ocorre exatamente quando é violado um determinado direito. Isso ocorre, ou seja, o Brasil ele adota
esse prazo AQO, né, o prazo de início, graças à teoria da accionata, né, que, aliás, nasce no direito italiano, né, e vai ser incorporado pelo direito brasileiro. Então, assim, é a partir do momento em que ocorre a violação de um direito é que passa a existir a contagem do prazo prescricional, não importa qual seja esse prazo, tá? Aí eu deixei um exemplo aqui, né? Quando alguém deixa de pagar mensalidades do seu veículo financiado, viola o direito da financeira. E exatamente no dia em que se torna inadimplente, nasce a pretensão de cobrar a credora, tá? Esse é um exemplo. Eu só queria fazer uma observação. Deixa eu ver só a próxima tela. Deixa eu ver se eu vou comentar isso na próxima tela. Peraí. Antes de entrar para a próxima tela, eu queria comentar um negócio aqui. Existem algumas situações em que fica claro o momento em que o direito é violado. Então, claro, se eu tenho, por exemplo, uma nota promissória e eu sou credor dessa nota promissória, eu estou com o título, né, a cártula na mão, e tem lá o vencimento, que é dia 15 de maio de 2020, portanto, o vencimento do valor que está inscrito nessa cártula de nota promissória vence hoje, o que acontece é que esse cara tem que me pagar até às 11 horas às 23 horas e 59 minutos de hoje. Se ele não fizer o pagamento, considerando que hoje é um dia útil, o que vai acontecer? A partir de amanhã, ele já se torna inadimplente. Inadimplente, portanto, ele se torna devedor. Devedor ele já era, mas agora ele se torna um devedor em mora, né? Porque ele é um devedor inadimplente, porque ele não observou o prazo de vencimento. Amanhã eu não vou poder fazer nada, mas a partir de segunda-feira eu já posso promover contra essa pessoa, contra esse devedor, uma ação de execução para cobrar essa quantia certa. Muito bem. Então, por que a minha pretensão nasce logo da violação do meu direito de crédito? Porque fica claro na cártula quando que ele deveria me pagar e como ele não vai ter como provar que houve o pagamento, porque ele realmente não pagou, então ele não tem um recibo, não tem uma quitação, ele não tem um documento de depósito na minha conta, ele não vai ter isso. Então significa que ele não vai conseguir apresentar e não vai conseguir apresentar uma defesa e nem uma comprovação de que ele fez o pagamento. Então fica claro para o juiz que vai julgar o caso que realmente ele é um devedor em mora. Muito bem. O problema é quando não é possível se provar isso. Então existem muitas situações em que o momento da violação de um direito não é muito fácil de ser determinado. Por exemplo, quando se faz um contrato verbal, né? Então, quando se faz um empréstimo de um determinado dinheiro, e aí por preguiça, desconhecimento, por confiança, o credor não exige um documento escrito do devedor, o que acontece? E não há testemunhas? O grande problema é estabelecer o quê? Estabelecer o momento em que houve a mora do devedor. Porque, claro, olha, Renato, você pode me emprestar um dinheiro? Eu pego e empresto para a pessoa. Quanto você precisa? Eu estou precisando de 10 mil reais. Caramba, 10 mil reais, você está louco e tal. Bom, na prática, eu obviamente não teria esse dinheiro. Mas, para o nosso exemplo, eu vou ter e vou emprestar para o cara. Poderia fazer uma nota promissória? Poderia, não fiz. Poderia fazer um cheque predatado? Poderia, não fiz. Eu poderia ter escrito um documento, um contratozinho bem simples, à mão mesmo, e pedir para ele assinar e tal, dando uma declaração de que ele me deve? Poderia, mas não fiz. E não tendo feito isso, eu estou acompanhando 70%, 80% da população brasileira que faz tudo no fio do bigode. E depois vai reclamar que ele não conseguiu comprovar a dívida do seu credor, do seu devedor, etc. Nesses momentos, como é que se estabelece... Só um momentinho daqui. Nesse momento, como é que se estabelece o termo AQO, o momento em que ocorre o não cumprimento da obrigação do devedor? Bom, eu não tenho como estabelecer, eu não tenho como provar para o juiz que ocorreu essa dívida, e a dívida até tem direito, eu tenho condições de provar, mas eu não consigo provar documentalmente para o juiz qual que foi o momento em que o meu direito de crédito foi violado pela falta da observação do prazo pelo devedor. Nesses momentos, eu tenho alguns meios de fazer
uma comprovação, e geralmente esse meio é o protesto. Então, veja, em havendo como se fala? Uma dívida não paga, eu posso formalizar uma declaração, né, uma declaração de não pagamento e levar esse cara a protesto justamente por quê? Porque eu preciso de comprovação documental de qual foi o momento em que ele deixou de pagar, de fazer o pagamento dele. Se eu não tiver como comprovar, eu faço essa comprovação documental através de uma declaração de um documento expresso do cartório de protestos que cobra o cara é cobrado e ele nem se defende dizendo que ele não tem a dívida e ele nem faz o pagamento de acordo com a documentação pedida pelo cartório de protestos, né? E aí, muitas vezes, a gente tem documentos que podem ser protestados, e são nota promissória pode ser protestada, cheque muitas vezes é protestado, então é necessário uma forma documental de provar o momento em que há a violação do documento. Por isso é que sempre é bom você ter documentos escritos que comprovem a negociação e a relação jurídica que foi evidenciada, né? Fala, Idec. No caso, assim, que nem você comentou, de cartório de protesto, cheque, no âmbito empresarial, ou até na parte física, no que a gente está aprendendo sobre negócio jurídico, testemunha também pode entrar nesse meio ou somente parte de protesto, alguma coisa que tenha comprovado? Quando testemunha pode entrar, mas aí eu vou promover uma ação de cobrança. E aí a ação de cobrança é uma ação de conhecimento. Então, por exemplo, se eu não tiver um título de crédito ou eu não tiver um contrato, portanto, eu não tiver um título executivo extrajudicial que comprove que aquela relação, que aquele direito do credor, ele é líquido, certo e exigível, se eu não tiver esses meios, eu tenho que partir para uma ação de cobrança, que é uma ação, um procedimento comum, uma ação ordinária, e aí eu vou tentar comprovar o meu direito de crédito, aí sim, por meio de testemunhas, por meio do depoimento pessoal do réu, aí sim. Mas se eu tiver documentos e esses documentos se caracterizem como títulos executivos extrajudiciais ou eventualmente judiciais, mas nesse caso que a gente está falando de cheque, de contrato, etc., são extrajudiciais, aí eu não preciso de testemunha. Eu posso até requerer em juízo para me precaver, mas o documento essencial para qualquer execução é o título executivo, que aí eu tenho que juntar obrigatoriamente. Então, Tá? como se fosse um exemplo, o senhor me aluga uma casa, todo mês eu te transfiro R$500, não tenho contrato. Mas aí eu deixo de pagar, digamos, 2 parcelas, aí o extrato bancário seria um meio de prova. O meio de prova. Mas o extrato bancário, em que pese ele seja um meio de prova, só um momentinho daqui. Embora em que pese ele seja um meio de prova, ele não é um título executivo extrajudicial. Então ele serve como início de prova, como a gente costuma dizer. Entendeu? Tudo bem? Tranquilo. Maravilha. Próxima tela aqui, então, vamos lá. Bom, o que acontece é o seguinte, a prescrição, ela ocorre, né? O prazo prescricional, ele vai se desenvolvendo durante um período, né? Então, só para dar como exemplo de vocês, quando a lei não determinar um outro prazo, a regra geral é que o prazo prescricional é de 10 anos. Aí, obviamente, né, eu tenho de 1, 2, 3, 5 anos, aí tem uma variação enorme. Mas a regra geral é de que os prazos prescricionais, quando a lei não previr outro, né, então é de 10 anos. Ou seja, o prazo prescricional, ele ocorre do momento em que há a violação do direito e vai correndo, vai correndo, vai correndo. Mas a lei e o legislador civil, isso já ocorria no Código Civil de 1916, primeiro Código Civil brasileiro que nós tivemos, o legislador civil percebeu o seguinte, que em algumas situações o transcurso do prazo prescricional ele é injusto se ele não for suspenso ou interrompido de alguma forma. Então, para algumas situações, o que previu o legislador civil?
ele previu algumas situações em que o prazo prescricional ou ele nem sequer se inicia, ou se ele já se iniciou, ele tem um prazo de suspensão. Entendeu? Então, para algumas circunstâncias, o legislador previu duas situações: suspensão ou interrupção. Na suspensão, qual que é o efeito? O prazo prescricional ele nem se inicia, ou se ele se iniciou, ele se suspende, e quando o motivo da suspensão ele se extinguir ou ele for levantado, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento da sua suspensão. Então, por exemplo, se ele é de, por exemplo, 5 anos, ele transcorreu por 2 anos, aí tem a suspensão por um desses motivos aqui trazidos pelo 197 e 198, se suspendeu, o que acontece? Quando ele voltar a correr, ele vai voltar a correr do terceiro ano. Então, ele vai correr a partir do momento em que ele parou, sem nenhum retrocesso. A gente vai ver uma tela para frente que é possível que o prazo prescricional, em algumas circunstâncias, ele seja interrompido. No caso de interrupção, aí ele volta, ele retrocede por um período esse previsto no Código Civil e que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Então, veja, a prescrição, ela tem um transcurso de tempo, esse transcurso de tempo é previsto pelo Código Civil, maravilha. Acontece que existem algumas circunstâncias em que ou o prazo prescricional nem se inicia, ou então, se ele já se iniciou, ele se suspende. Vamos ver quais são essas circunstâncias? Então, olha só. Não ocorre a prescrição, artigo 197, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Aqui tem um detalhezinho, filha da mãe, que é o seguinte, deixa eu pensar aqui, vamos supor que eu seja, eu sou devedor da minha mulher, né? Então, a Carolina me emprestou lá, sei lá, 50 mil reais antes do casamento, isso não ocorreu, tá? Só estou dando como exemplo. E aí, beleza e tal. E aí, quando ela me emprestou esse dinheiro, esses 50 mil reais, eu não sei por que motivo, eu me apaixonei por ela. Aí ela também se apaixonou por mim, ficamos apaixonados, etc e tal. Só que é o seguinte, a partir do momento em que ela me emprestou o dinheiro, eu me torno devedor, beleza? Beleza. Só que, quando eu deveria ter pago para ela os 50 mil reais? Um mês depois. Sabe o que aconteceu? Eu não paguei. E aí, do momento em que ela me emprestou 50 mil reais, até um mês depois, 30 dias depois, em que eu não paguei, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ela tinha me emprestado 50 mil reais, fizemos uma nota promissória para mostrar para ela que eu estava de total boa fé, né? Ela tem essa nota promissória na mão, maravilha e tal, só que nesses primeiros 30 dias, que era o tempo que eu precisaria ter devolvido esse dinheiro para ela, que eu tinha para devolver, não que precisaria, o tempo que eu tinha para devolver esse dinheiro para ela, vai sendo transcorrido, eu sou devedor, mas eu sou um devedor não em mora. Por quê? Porque eu devo, mas ainda não se venceu a minha dívida. Só que 30 dias depois, o que acontece? Eu deveria ter devolvido 50 mil reais para ela me devolveria a nota promissória, eu rasgaria a nota promissória e pronto. Paguei, cumpri com a minha obrigação. Mas o que aconteceu 30 dias depois? Eu simplesmente não paguei. A partir do momento em que eu não paguei essa dívida, eu passo a ser um devedor in mora, portanto, inadimplente, e a partir desse não pagamento, começa a correr contra o credor, contra a minha esposa, a credora, começa a correr o prazo prescricional. De 5 anos, eu acho que são 5 anos. Eu não me lembro de cor cada um dos detalhes, mas 5 anos. 5 anos, maravilha. O que acontece 2 anos depois? 2 anos depois a gente se casa. E aí o que acontece com esse prazo prescricional? Então, assim, são 5 anos, transcorreram 2 anos
do tempo de prescrição, só que a gente se casou e a gente está casado até agora. O que aconteceu com esse prazo prescricional entre nós? Ele está suspenso. Então, daqueles 5 anos, passaram-se 2 anos a partir da minha mora. A partir do momento da celebração do nosso casamento civil, o prazo passa a ser suspenso. Então, esse prazo prescricional da minha dívida em relação a ela ficará suspenso até nós nos divorciarmos, né? Ou até nós nos separarmos judicialmente. O detalhezinho aqui é que o inciso 1 do artigo 97 não está falando que não corre a prescrição entre os cônjuges até o divórcio. Não. Ele está dizendo na constância da sociedade conjugal. A extinção da sociedade conjugal, ela pode ocorrer também com o divórcio, mas ela principalmente ocorre com a separação judicial. Se houver separação judicial, ainda que os cônjuges permaneçam casados, porque não houve o divórcio, a partir da extinção da sociedade conjugal, a partir do primeiro dia útil, a partir do dia em que houve a extinção da sociedade conjugal, volta a ocorrer do dia em que parou a prescrição. Portanto, se passaram 2 anos, ficamos casados 8 anos, por exemplo, e nos divorciamos diretamente, a partir da publicação da sentença do divórcio, começa a correr os demais 3 anos para completar a prescrição. Em qualquer momento, dentro desses 3 anos restantes, a minha esposa, minha ex-mulher agora, minha ex-esposa, poderá promover uma ação contra mim, porque está dentro da prescrição. Mas se ela deixar transcorrer mais os 3 anos, os 2 anos antes do casamento e os 3 anos depois, completando-se 5 anos, ela não pode mais me exigir o pagamento dessa dívida pela prescrição. Veja que eu posso até pagar de uma forma liberal, por uma liberalidade minha, eu posso até pagar, mas ela não tem o direito processual de me exigir judicialmente. Professor, depois de casado, você tem um período de 4 anos, você namorou 1 ano, aí dá 5 anos? No exemplo que eu dei, Deck, são 5 anos, transcorreram-se 2 anos, ficamos casados por 8 anos, mas na constância da sociedade conjugal, a prescrição dessa dívida ela fica suspensa. Então, depois que nós extinguirmos a sociedade conjugal, hoje em dia, principalmente pelo divórcio, então ainda sobrará para minha ex-mulher 3 anos para me cobrar, para completar os 5 anos do período prescricional. Entendeu? Não importa quanto tempo eu fique casado. Eu posso ficar 1 ano, eu posso ficar 50 anos. Se nós ficarmos 50 anos casados, a partir do nosso divórcio, ela ainda tem 3 anos para me cobrar essa dívida de lá de trás, com atualização monetária, juros, multa e o escambau. Tudo bem? Tranquilo. Agora, vamos combinar? Não é fácil disso acontecer e também não é fácil de ser calculado isso aí, né? Porque quanto mais tempo perdurar o casamento, mais difícil fica para fazer o cálculo de qual é o valor exato da dívida, etc. Tá? Mas enfim, mas não deixa de ser um exemplo de suspensão da prescrição. Esse assunto não é fácil, tá? É necessário depois que vocês abram um livro, que estudem com mais profundidade, porque realmente, de todos os assuntos do direito civil, eu reputo como um dos mais complexos, tá? Bom, próximo. Também não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, né? Então, imaginem só a seguinte situação: o filho de um determinado pai, né? Eu queria evitar isso, mas enfim, o pai pega um dinheiro emprestado do filho. O filho tem a poupança, aliás, dinheiro que foi depositado pelo próprio pai, pode acontecer, né? Então, todo mês ele vai lá e deposita 100zão. Deposita. De repente, dá uma viravolta na vida desse pai, dá um coronavírus qualquer, ele é demitido, etc. E aí, o que ele faz? Ele vai precisar recorrer do dinheiro que ele depositou para esse filho. Muito bem, e aí ele pega e toma. Vamos supor que ele tenha retomado do filho 5 mil reais, vai. Vamos chutar 5 mil reais.
O que acontece? Como eu estou falando de ascendente para descendente, eu estou falando de linhagem de primeiro grau, né? Então, pai e filho, eles têm uma relação hereditária de primeiro grau na linha vertical. Ascendentes, descendentes, o que acontece? Durante a ocorrência, ou durante o poder familiar, que vai se encerrar muito provavelmente com a maioridade dessa criança, que é quando ela fizer 18 anos, é a partir dessa maioridade, é a partir dos 18 anos, que começa a correr o prazo prescritivo para esse agora adulto, né, com 18 anos, cobrar o seu pai do dinheiro que ele tomou emprestado num período em que ele poderia até ser criança. Então, pode ser que esse descendente titular daquele dinheiro da poupança, porque, vamos combinar, o pai fez uma doação, ia fazendo uma doação mensal de R$100 por mês, até completar lá, sei lá, R$5.000. Aí o pai, em um determinado momento, ele pega e tira esses R$5.000 para uso dele. O que aconteceu? Ele tomou um empréstimo do filho, por quê? Porque a partir do momento que ele faz uma doação, ele transfere a titularidade desse domínio para o filho. Então, se ele tomou para si, porque o filho é menor, provavelmente totalmente incapaz, etc., ele fez como um ato de liberalidade. Ele nem poderia fazer isso. Ele precisa, para ele seguir as normas legais, ele deveria ter pedido uma autorização judicial. Claro que ele não fez. Ele pegou e tomou, né? É quase que uma apropriação indébita. Então, assim, sem entrar no mérito penal, o que acontece é que ele deverá devolver esse dinheiro para o filho. Quando o filho se tornar maior de idade, e se ele souber dessas circunstâncias de que o pai fez essa retirada de dinheiro que ele próprio tinha doado, é a partir da maioridade dessa criança, que agora já não é mais criança, mas a partir da maioridade desse descendente, é que passa a correr o prazo prescricional para que ele possa exigir do pai para que ele devolva com correção monetária e juros aquele valor que ele unilateralmente se utilizou. Tá bom? Mais um exemplo de suspensão da prescrição. Aliás, prescrição essa que sequer passou a correr, né? Ela sequer passou a tramitar. No primeiro exemplo, eu tenho um exemplo em que ela passa a tramitar de um jeito e depois ela se suspende. No inciso 2, ela sequer passa a tramitar. Tá bom? E o mesmo ocorre entre tutelados e curatelados e tutores entre tutelados e seus tutores e entre curatelados e os seus curadores durante a tutela ou a curatela. Qualquer obrigação de um em relação ao outro, que eventualmente se poderia exigir uma obrigação de se fazer, de se pagar, de dar, não importa qual seja a obrigação, mas durante o período da existência da curatela ou da tutela, esse direito de exigir, esse prazo prescricional, ele não corre por suspensão. O que significa dizer é que, em nenhum desses casos, o titular do direito, ele precisa se preocupar em que vá perder o seu direito de crédito ou o seu direito do que quer que seja. E ele não precisa se preocupar, por quê? Porque em qualquer um desses incisos, na constância ou do casamento, ou do poder familiar, ou da tutela ou da curatela, em qualquer uma dessas circunstâncias, não há o transcurso do prazo prescricional. Beleza? Também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil. Portanto, não corre prescrição contra incapazes absolutos, né? Então, os absolutamente incapazes, eles não terão nem contra si e nem a favor de si o prazo prescricional correndo. Quer dizer, se eles têm algum direito a pleitear nesse período, e obviamente que muito provavelmente eles não saibam disso, né? Mas se eles souberem futuramente, a partir do momento da sua capacidade, né, ele passará a ter, então, o direito de pleitear. Beleza? Também não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados e dos municípios. Ou seja, qualquer servidor público de qualquer uma das esferas do Estado, se eles estiverem fora do país em serviço, então
contra eles não corre o prazo prescricional. Se eles tiverem crédito, indenizações, o que quer que seja para pleitear no Brasil, eles podem ficar sossegados, porque não haverá a possibilidade desses direitos serem prescritos enquanto eles estiverem fora do país, tá? Mas é necessário que eles estejam fora do país nessas circunstâncias previstas no artigo 2, ou também no artigo 3, né? Também não corre a prescrição contra os que se acharem a serviço das Forças Armadas em tempo de guerra. Então, olha quantas circunstâncias aqui o próprio Código Civil, em quantas circunstâncias ele entende pela suspensão da prescrição, tá? E se isso não bastasse, ainda tem um novo artigo, né? 197, 198 e 199, 3 artigos para falarem exatamente da mesma coisa. Não sei por que o legislador fez isso. Não sei, tá? Mas enfim, tá assim e é assim que vai. Também não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva. O que é a condição suspensiva? Nós estudamos isso quando a gente falou sobre a escada pontiana, lembram-se? Então, assim, os pressupostos da existência, da validade e da eficácia. Portanto, a condição suspensiva é um dos pressupostos da eficácia, que é aquele negócio de que eu faço um contrato com alguém para que essa pessoa faça uma reforma no meu sítio, numa cidade qualquer aí. Nós vamos estabelecer qual é o serviço a ser prestado, onde ele vai ser prestado, qual o pagamento, qual o valor desse serviço, qual a forma de pagamento, está tudo certo lá, tudo escrito no contrato. Então, o contrato está sendo feito hoje, só que válido, né? Porque nós estamos assinando, está tudo certinho, o contrato passa a ter validade hoje. Só que nós, tanto o prestador de serviço, quanto eu, tomador do serviço, nós pactuamos que o início da prestação de serviço será só em setembro. O que nós colocamos, então, o que nós inserimos nesse contrato? Uma condição suspensiva. Ou seja, em que pese o contrato esteja valendo, em que pese o contrato já tenha validade e exija a nossa obrigação, o que acontece é que a obrigação do prestador de serviço, ela fica suspensa e condicionada à chegada de setembro. Quando chegar o dia 1º de setembro, que foi o dia que nós contratamos, então, a partir daquele momento, essa condição suspensiva se esvai, ele passa a ser obrigado a cumprir com a sua obrigação. Portanto, o prazo prescricional dessa obrigação de prestação de serviço, que eu atrelei à minha obrigação de pagamento, que é um contrato só, com 2 obrigações, ela fica com o seu período prescritivo suspenso até que ocorra a condição suspensiva do início da prestação de quem tiver que cumprir com essa obrigação de fazer. Beleza? Tudo bem. O inciso 2 nem precisaria estar escrito, né? Porque ele é intuitivo, ele é óbvio. Não corre igualmente prescrição, não estando vencido o prazo. Então, claro, né? É tipicamente aquelas obrigações de quantia certa, né? Então, assim, eu tomo um empréstimo de alguém para fazer o pagamento no dia 31 de julho. Nem sei se julho tem dia 31, mas enfim, para o meu exemplo vai ter. Aí o que acontece? Até o dia 31 de julho, como eu não posso cobrar, porque obviamente não venceu o prazo da obrigação, obviamente que também não corre a prescrição. É intuitivo isso, é óbvio, mas enfim, o legislador civil quis inserir esse inciso aí de uma forma a não restar dúvida do óbvio, né? Então tá aí. O que não é tão óbvio agora é o inciso 3. Ou seja, não corre igualmente a prescrição pendendo ação de evicção. Bom, o que é evicção? Eu não sei se vocês tiveram isso comigo, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com a turma do IDEC no semestre passado, mas enfim, evicção não é uma coisa muito fácil, é importante que se perca um pouco mais de tempo para estudar e para compreender evicção, mas assim, aqui não é o momento de se fazer isso, mas assim, em largas pinceladas, evicção é um direito regressivo, né, por conta da perda de um objeto. Basicamente é isso, né? Então, imaginem o seguinte,
Resumidamente é isso. Então, para dar um exemplo para ficar mais claro, perda é a configuração de um direito regressivo, né, contra um vendedor de uma determinada coisa pela perda dessa coisa em favor de alguém que tinha um direito melhor anteriormente. É terrível esse conceito, mas é exatamente o que é, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. 2 exemplos aqui. Eu comprei um automóvel. Maravilha. E aí, eu comprei um automóvel e estou usando esse automóvel porque eu comprei e acabou. Só que o que acontece? Eu recebo na minha casa, com o automóvel dentro da minha casa, da minha garagem, eu recebo a visita maravilhosa de um oficial de justiça. E esse oficial de justiça vem com um documento chamado documento de busca e apreensão. Então, o juiz exarou um documento de busca e apreensão daquele carro e a justificativa é que aquele carro, antes de ser vendido para mim, ele tinha sido dado em penhor para garantia de uma dívida da pessoa que me vendeu o carro. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é exatamente isso. Eu comprei o carro de um vendedor. Muito bem. Estou com o carro na mão e estou achando uma maravilha. Ok, até registrei no meu nome, está tudo certo. Só que o que acontece? Num momento qualquer, futuro, vem um oficial de justiça, ele apresenta um documento de busca e apreensão daquele veículo, e a justificativa dessa busca e apreensão é: eu perco o veículo que eu comprei porque antes de eu comprar, o meu vendedor tinha dado esse carro em garantia para o cumprimento de uma dívida com um terceiro que eu nem conheço. O que aconteceu? O meu vendedor, ele não cumpriu com a sua obrigação com o seu credor lá atrás. Esse credor promoveu uma ação de execução contra o meu devedor e apresentou o veículo que eu comprei como garantia que tinha sido dado em penhor. O que faz o juiz? Ele verifica e ele confirma que realmente aquele carro tinha sido dado em penhor e ele emite um mandado de busca e apreensão para que esse carro volte para a mão do credor ou, no primeiro momento, fique à disposição do judiciário para eventualmente ser levado em leilão judicial e tal. O que aconteceu comigo? Eu fiquei sem o dinheiro porque eu comprei esse carro e agora eu fiquei sem o carro. Por quê? Porque ele foi objeto de um penhor lá atrás que fez com que eu perdesse esse carro. A partir do momento em que eu tenho a retirada da posse desse carro das minhas mãos e, portanto, eu perco o domínio da coisa, porque a propriedade ele é totalmente nula, né? Porque ele foi retirado do meu patrimônio, a partir desse momento nasce o que a legislação chama de direito de evicção. O que é o direito de evicção? É o direito que agora eu tenho de promover uma ação de evicção contra o meu vendedor para exigir dele a devolução do dinheiro que eu paguei nesse carro com atualização monetária, juros, multa, o que quer que seja. Por quê? Porque, na realidade, esse carro ele foi vendido com vícios redibitórios, né? Com ônus reais dos quais eu não tinha conhecimento. Se eu conseguir, direito eu tenho de evicção. Eu não sei se eu vou conseguir ter o sucesso de conseguir esse dinheiro de volta, mas o direito de evicção eu tenho. É aí que entra o artigo 199, que ele vai dizer o seguinte: a partir do momento que eu promovo a ação de evicção para cobrar do meu vendedor o dinheiro de volta daquele produto que eu perdi, o prazo de prescrição dessa evicção ele deixa de correr, graças à demanda que eu promovi junto ao Poder Judiciário. Agora sim, a grande pergunta que me assusta. Vocês entenderam? A segunda pergunta que me assusta. Vocês estão aí ainda? Estamos, professor. Só uma pergunta. Professor. Peraí. Um por vez. Diga lá. Um exemplo, o senhor comentou agora
dessa situação do carro, tudo. Mas É. hoje, que a gente está numa situação de guerra, né? Por causa dessa pandemia. Bom, Qual não é seria? situação de guerra, viu, daqui. Agora a gente tem que fazer essa observação. Porque É, quando se fala em tempo de guerra, é guerra declarada entre países autônomos, tá? Soberanos. Nós não estamos em tempo de guerra, nós estamos em tempo de, talvez, nem estado de sítio, né? Não estamos em estado de sítio. Estamos em estado de quarentena, o que, em tese, não se aplica nesse caso do 198. mas um exemplo, se fosse, no caso, digamos, se tivesse ocorrido a guerra entre países, não por ser a pandemia, esse prazo de prescrição cairia sobre todos os contratos? Não, aí a gente precisa fazer a seguinte observação. Essa prescrição, eles não. Essa prescrição só não vai correr sobre os contratos de quem estiver servindo nas Forças Armadas. Então, assim, não é agora não corre prescrição contra toda a população brasileira. Não, não, não. Contra as pessoas que não estiverem servindo nas Forças Armadas, corre normalmente. Agora, o cara, para que ele tenha direito a essa previsão do inciso 3 do 198, é necessário que ele esteja servindo nas Forças Armadas e em tempo de guerra, tá? É que, na realidade, o inciso 2 também encampa o 3 no seguinte: ah, professor, mas e se ele estivesse servindo nas Forças Armadas, mas fora do tempo de guerra? Bom, então aí eu não aponto o inciso 3 e aponto o inciso 2. Por quê? Porque aí ele vai estar servindo as Forças Armadas, desde que, obviamente, ele esteja servindo fora do país e está a serviço público da União, né? Então aí eu preciso fazer essa interpretação. Se for em tempo de guerra, qualquer um que esteja servindo as Forças Armadas dentro ou fora do país tem o direito de prescrição suspenso. O direito de prescrição não, o prazo de prescrição contra ele suspenso. Agora, se ele estiver servindo as Forças Armadas fora do país, então contra ele corre o prazo de prescrição. Se ele estiver servindo as Forças Armadas dentro do país, mas fora do tempo de guerra, aí continua correndo a prescrição normalmente, tá? Cheio de detalhe aí, né? Tudo bem, gente? Mas esses silêncios me dão um calafrio na espinha, sabe? Oi, professor, boa noite. É que eu cheguei Boa noite. atrasada. Tudo bem. Vamos para a próxima tela, então? Vamos, maravilha. Então, professor, deu para entender, sim, tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Agora, causas de interrupção da prescrição. Então, veja. Até agora, a gente verificou as situações em que o prazo de prescrição é suspenso. Ou seja, ele pode transcorrer durante um período, aí ocorre algum daqueles casos, ele fica suspenso. Quando não existir mais algum daqueles casos do 97, 98, 99, ele volta a correr do momento em que ele parou. Então, isso é suspensão. No caso da interrupção, aí já modifica um pouco. Em havendo a interrupção da prescrição, aí essa prescrição ou o prazo da prescrição recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou pelo menos do último ato do processo para interromper. Então agora vocês vão perceber que nessas circunstâncias previstas no artigo 202 e que levam à interrupção da prescrição, o que ocorre é uma interveniência judicial. Tá? Então, naqueles casos de suspensão, o que ocorre são situações extrajudiciais. Agora, aqui, eu tenho situações judiciais. Então, vamos lá ver? O artigo 202 vai dizer a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, né? Dar-se-á. Vamos lá, primeiro. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Resumidamente, o que o inciso 1 está querendo dizer é a regra geral de todo o processo. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa vai promover um processo contra alguém, é porque ela tem um direito, provavelmente, ela tem um direito a pleitear. Muito bem. Se ela realmente tiver esse direito a pleitear, e ela
ela promove a distribuição da ação. O que vai acontecer? A partir do momento em que o juiz ordena a citação do réu, a partir desse momento interrompe a prescrição. Então, a prescrição fica interrompida, não corre mais a prescrição. Por quê? Porque o interessado, né, o titular desse direito que está sendo pleiteado, ele provavelmente observou o prazo, né, que ele tinha para que ele não sofresse a prescrição. Se ele observou esse prazo, mesmo que seja no último dia de prescrição, mas se ele observou esse prazo, embora ele tenha corrido o risco de perder, mas se ele observou o prazo e ele deu sorte do juiz ordenar a citação bem no último dia da prescrição, então fica tudo certo. O que ocorre é o seguinte: como ocorre a interrupção da prescrição, o que vai acontecer é, se por um acaso o processo for encerrado, for extinto, se o autor desistir da ação, principalmente nessas 3 situações, o que vai acontecer é, extinto o processo, o prazo prescricional, ele passa a correr não da data da extinção do processo, mas da data do despacho do juiz que ordenou a citação. Então, aí você tem um prazo de contagem regressiva para, a partir dessa data, recomeçar a contagem do prazo prescricional. É bem complicado fazer esse cálculo, mas é assim que acontece. Diga, eu acho que foi o IDEC que perguntou. No caso assim, do despacho do juiz, ele pode tanto ser por agravo ou também por uma decisão interlocutória, correto? Não. Aí a gente está falando de citação mesmo, é início do processo, eu não estou falando de recurso. Eu estou falando de citação para chamar o réu ao processo. Entendi. Tá? Muito bem. No caso do inciso 2, ocorre a prescrição pelo protesto, nas condições do inciso antecedente. Agora, cuidado, reparem que o inciso 2 fala de protesto e o inciso 3 também fala de protesto. São 2 protestos que têm o mesmo objetivo, mas meios diferentes de ocorrer. O que é o protesto? O protesto é uma forma de comunicação de alguém para dizer para avisá-lo de que ele tem um dever a cumprir e que ele não cumpriu. Basicamente, protesto é isso, né? Por exemplo, na notificação, o conceito de notificação, seja extrajudicial, seja judicial, o conceito de notificação é comunicar alguém que está ocorrendo alguma coisa sobre o qual ele tem direito, ou interesse, pelo menos. Basicamente, notificação é isso. O protesto, não. O protesto é uma forma de comunicar alguém de que ele tem uma obrigação para cumprir e que ele não cumpriu. Por exemplo, o protesto cambial. Então, quando eu faço um protesto cambial, ou seja, quando eu faço um protesto de títulos de crédito, seja cheque, seja nota promissória, seja debêntures, seja, enfim, o que quer que seja, qualquer um dos títulos de crédito, isso é feito pelo cartório de protesto e é a partir do protesto que se interrompe a prescrição. Uma vez protestado, agora o credor vai verificar se o devedor ele vai pagar, se o devedor ele vai sumir, se o devedor vai renegociar a dívida. Eu não sei o que vai acontecer. O que poderá acontecer é que o protesto determine que o devedor pague em 24 horas, por exemplo, em 48 horas, por exemplo. Passadas as 48 horas, o que acontece? O devedor não paga. 48 horas depois, o devedor não pagando, o que acontece? O prazo de prescrição, ele volta a correr da data do protesto. Seja esse protesto feito judicialmente, que é o previsto no inciso 2, seja esse protesto feito por via cartorária, administrativamente, pelo cartório de protesto, conforme prevê o inciso 3 do artigo 202. Tá bom? Quarta situação. Também se interrompe a prescrição pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Quando se fala em juízo de inventário, a gente já sabe, né? Então, por exemplo, existe uma pessoa que morre, essa pessoa deixa bens, mas também deixa dívidas. Essas dívidas aí, elas podem ser dívidas quirografárias, dívidas que foram feitas verbalmente e tal,
ou podem ser dívidas que são representadas por títulos de crédito, né? Cheque, nota promissória, etc., duplicata, etc. Se forem representadas por duplicatas, notas promissórias ou cheque, o que poderá fazer o credor titular desses documentos? Eles poderão se habilitar no inventário e, a partir da sua habilitação aceita pelo juiz no inventário, interrompe a prescrição. Ou seja, a partir desse momento, ele vai discutir qual que é o direito dele, se ele tem direito, se ele não tem, como ele vai receber, se vai receber em dinheiro, se ele vai receber substituindo a sua dívida por um bem qualquer, não importa. Mas enquanto houver a discussão desse crédito dentro do inventário, então o prazo estará interrompido. Vamos supor que, por algum motivo, ele saia do inventário. Ele não pode renunciar, porque se ele renunciar, ele perde o direito. Mas ele simplesmente desiste de permanecer naquele inventário. Ele sai e ele se desabilita do inventário. Se ele se desabilitar sem renunciar ao seu crédito, o que acontece? Volta a correr a prescrição, mas ela retroage até a data do dia em que ele apresentou o título de crédito no inventário. Então, existe a interrupção, por quê? Porque não conta a partir do momento em que ele sai do processo. O restante da prescrição começa a contar não do momento em que ele sai do inventário, mas do momento em que ele é habilitado por uma determinação judicial. É isso que acontece. Tá bom? A mesma coisa acontece em concurso de credores. E quando o inciso 4 fala de concurso de credores, ele está mencionando a apresentação de um título de crédito em juízo em ação de falência, tá bom? Ou em ação de falência ou em ação de insolvência civil. Porque na ação de insolvência civil, o que se quer é que haja o pagamento dos credores que forem possíveis ser pagos, né? A pessoa física, ela tem um patrimônio menor do que a sua dívida e ela vai ser declarada insolvente civil. Essa é a ação de insolvência. Se for uma pessoa jurídica empresarial, então a ação é de falência, que vocês conhecem muito bem por aí. Tanto num caso quanto no outro, ocorrerá a interrupção da prescrição à medida que esse credor apresente na falência ou na ação de insolvência civil o seu título representativo do crédito que ele tem em relação ou ao insolvente ou ao falido. Tá bom? Ufa! Hoje tá pegando o negócio. Inciso 5. Também interrompe-se a prescrição por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Geralmente, essa constituição em mora do devedor, ela ocorre em ações de cobrança, quando o devedor, né, o autor pede a sua citação, ou em ações de execução, quando ele pede a citação para que ele pague em 3 dias, né? Geralmente isso ocorre com ações de cobrança de dívida líquida mesmo, em dinheiro, né? Então, lá na ação de execução, o que faz o credor? Faz a petição, bonitinho, explica, junta o título de crédito vencido, e aí ele requer que o devedor pague em 3 dias. Se ele não pagar, que pelo menos ele apresente bens à penhora. Se ele não apresentar bens à penhora e nem pagar, então que sejam arrestados todos os bens, tanto os bens quanto os bastem, para o pagamento da dívida, e que ele seja constituído em mora a partir do despacho do juiz, né? Então, nessas circunstâncias, quando o juiz constitui o devedor em mora, ocorrerá a interrupção da prescrição. Se, de repente, o devedor não tiver como pagar, não for encontrado bens, e o credor começar a perceber que a sua tentativa de execução ela está muito difícil, muito onerosa, muito gasto com advogado, o que ele pode fazer? Ele pode desistir da ação. Se ele desistir da ação sem renunciar à sua dívida, o que vai acontecer é que ele voltará a ganhar uns dias ou às vezes alguns meses de prazo prescricional, porque como se trata de interrupção, o prazo prescricional ele vai retroagir a partir da constituição em mora do devedor.
então ele passa a ganhar algum período para recontagem do seu prazo prescricional, até ou ele promover uma nova ação de execução, ou até ele desistir e acabar prescrevendo o seu direito de crédito. Tá bom? E, finalmente, também interrompe a prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do devedor. Esse inciso 6, ele está fazendo menção está fazendo menção direta à tal da confissão de dívida, né? Então, assim, ato inequívoco, ainda que seja extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito do devedor, é nada mais e nada menos do que confissão de dívida. O ato de confissão de dívida, por mais estranho que pareça, ele é um ato que tem como objetivo demonstrar a boa-fé do devedor. Então, quando um devedor, ele é devedor mesmo, está em mora, e ele reconhece a dívida por uma confissão de dívida, o que ele consegue de bom para si? Claro, ele vai ter que pagar mesmo, ele vai sofrer execução, isso não vai ter problema, não vai ter escapatória. Mas ele consegue se safar de eventual fraude, constituição de fraude contra credores, né? De eventual como que é? Esqueci a expressão, meu Deus do céu. Litigância de má-fé, né? Então, assim, se ele confessa uma dívida, ele está facilitando a vida do juiz, né? Já começa por aí. Porque o juiz não vai ter que ficar levantando para ver se a dívida existe, se não existe. Não. Já houve a confissão da dívida. Então, isso blinda o devedor de ele sofrer tanto uma litigância de má-fé quanto uma fraude contra credores, o que não deixa de ser uma boa coisa para ele que já está ferrado por conta da dívida, né? Para efeitos do credor, a confissão de dívida interrompe a prescrição. Então, também a confissão de dívida tem uma vantagem para o devedor, para o credor, não só do ponto de vista de que facilita a prova do credor de que realmente existe aquela dívida, como também facilita a dívida do credor, que essa confissão faz com que haja interrupção da prescrição. Beleza? E aí o parágrafo único que a gente já comentou, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Portanto, ela passa a correr por uma dessas circunstâncias trazidas pelo artigo 202 aí do Código Civil. Tudo bem? Pior que eu nem peguei uma água. Prescrição de empresa, a pessoa... Repete do começo, Idec. Peraí, eu perdi o comecinho. A parte de falência, né? A pessoa pagou todas as dívidas, aí ela tem o prazo de 5 anos, depois de 5 anos que ela pode abrir uma nova empresa, correto? Mas aí você só tem um probleminha aí. Porque se ela pagou todas as dívidas, muito provavelmente ela conseguiu se recuperar. Então, esse prazo de 5 anos que você diz para ela poder voltar a abrir a empresa, primeiro que não é em relação à pessoa jurídica, porque uma vez que a pessoa jurídica ela entra em falência, ela morre, ela se extingue, né? Esse prazo que você está dizendo é o prazo que os empresários sócios ou empresário individual têm para voltar a abrir uma outra empresa, tá? E outra coisa, quando ocorre a falência, ocorre por quê? Porque o patrimônio do devedor ele é menor do que a dívida que ele assumiu. Então, o que acontece nisso que você falou é uma reabilitação do devedor falido, nesse caso, não propriamente do devedor, mas dos seus sócios, né? Por quê? Porque 5 anos após a extinção do processo de falência, com o pagamento de todos os credores naquilo que der, e com a entrega para todos os credores não totalmente satisfeitos das cartas de crédito, né? Porque eles continuam com crédito. Por quê? Porque a massa falida não foi suficiente para pagar todos os credores. Então, assim, após a entrega das cartas de crédito para todos os credores, a partir desse momento e da publicação da sentença que encerra a ação de falência,
É a partir desse momento que começa a correr 5 anos para a reabilitação dos sócios. E aí sim, 5 anos após o término desse processo de falência e da entrega das cartas de crédito, o que ocorre com os direitos desses credores ocorre a prescrição. E é por isso que, ocorrendo a prescrição desses credores, é que o autor poderá, o sócio falido, ele poderá requerer a sua reabilitação, inclusive comprando bens, e aí, de novo, ele volta à vida normal, os sócios, não a empresa, não aquele CNPJ, porque aquele CNPJ foi encerrado pela falência, tá? Tudo bem? Vamos lá, então. Bom, aqui a gente vai falar sobre os prazos de prescrição. Então, eu não vou falar de todos os artigos, né? Na realidade, todos os artigos não, são só 2 artigos, mas eles vão se multiplicando em parágrafos, incisos e tal. Então, assim, eu trouxe 5 tipos diferentes de prescrição a título de amostragem. Por quê? Porque o que vale para essas situações valerá para todas as outras situações previstas no código, né? Então, vocês entendendo essa tela, vocês perfeitamente vão entender os demais incisos aqui. Então, vamos lá. Os prazos prescricionais, eles estão previstos no artigo 205 e artigo 206 do Código Civil. Diferentemente dos prazos decadenciais, por quê? Porque os prazos decadenciais, que nós vamos ver na semana que vem, eles estão espalhados, tá? Eles estão pulverizados pelo Código Civil. Então, os prazos concentrados no artigo 205 e 206 são os prazos prescricionais. A regra geral, trazida pelo 205, é o seguinte: a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, assim, o prazo máximo de prescrição e também o prazo ordinário, o prazo regra geral, é de 10 anos. A única observação que eu vou fazer em relação a isso é que é o seguinte: como tudo em direito, eu tenho uma regra geral para 225 exceções, né? Então, não é diferente aqui, né? Então, assim, é muito mais comum apresentarem-se prazos prescritivos de 1, de 2, de 3, de 5 anos, do que propriamente prazos prescritivos de 10 anos, em que pese 10 anos seja a regra geral de toda a prescrição, tá? Muito bem, então, regra geral, 10 anos. Gente, vocês só me dão um segundinho só para eu ligar meu computador na tomada, porque senão ele vai apagar. Peraí. Pronto, resolvido. Então, vamos lá. Artigo 206, por amostragem. Então, olha só. Ocorre a prescrição em 1 ano, né? Ocorre a prescrição em 1 ano da pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento de hospedagem ou de alimentos. Ou seja, quando a pessoa vai lá e se hospeda num hotel, num motel, ou vai num restaurante, num McDonald's da vida, ele pega e come e não paga. Então, comi e não tenho dinheiro para pagar e já estou dizendo isso para você. Se você quiser que eu lave uns pratos aí, eu até lavo, mas pagamento não vai ser possível porque eu não tenho dinheiro. O que acontece? A partir desse momento, começa o prazo prescricional de 1 ano para que o proprietário do hotel, do motel, do restaurante, do bar, da lanchonete, possam cobrar o pagamento desse seu devedor, desse seu cliente devedor. Então, é a partir da inadimplência ou do hóspede ou do seu cliente, né, do seu comensal, né, que comensal é aquela pessoa que vai do restaurante, etc., a partir do momento do seu inadimplemento, então passa a correr 1 ano. Transcorrido esse 1 ano, o devedor só paga se ele quiser. Se ele não quiser, ele não paga. Por quê? Porque ele não pode ser obrigado mais. Porque em que pese ele ainda seja devedor, não há, do ponto de vista do credor, o caminho processual para exigir dele esse pagamento. Tá bom?
Aliás, eu vou aproveitar esse momento para dizer uma coisa interessante também. Olha só, vamos supor que eu vá lá no restaurante, eu me hospede num hotel e não pague, saia sem pagar. E aí, qual que seria o direito que o dono do hotel tem? Ele tem direito de apreensão da minha bagagem até o momento que eu pagar. Se eu tiver bagagem e ela ficar apreendida, ele passa a ter o que a gente chama de depósito judicial, de depósito necessário. Então, ele tem o depósito necessário, por quê? Porque ele tem o direito de reter essa minha bagagem, né? Mais ou menos correspondente com o valor da minha dívida, até que eu salde a minha dívida, e aí ele é obrigado a liberar, né? Mas pode ser que eu tenha ido para o motel, por exemplo, né? Motel a gente não leva bagagem, né? Basicamente, carteira se é que leva. E principalmente um RG, né? Porque aí também, sem RG não dá nem para entrar. Aí beleza. Só que aí eu não pago. Bom, o cara pode me reter lá dentro. Só que isso como que se fala? Oh meu Deus, é um crime, né? Eu não posso ser retido. Não é sequestro. Ah, esqueci a expressão agora. Não sou professor de direito penal, então eu tenho direito de esquecer. Mas ele não pode fazer isso, ele tem que me liberar. Mas o que acontece? Ele pega, me libera, eu prometo para ele que eu vou sair, eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar posteriormente. Aí o que acontece? Eu simplesmente sumo. E o cara fica um ano me esperando voltar e eu não volto. Sei lá, 1 ano e 2 meses depois, eu pego e retorno. E aí eu retorno 1 ano e 2 meses depois daquele dia que eu deixei de pagar, e eu faço o pagamento, inclusive com correção monetária, juros, maravilha. Eu pago pro cara, o cara nem acredita. Oh, meu, eu tinha até esquecido disso e tal. Aí eu pego e fiz o pagamento. 1 ano e 1 mês depois. E aí, cara, eu faço esse pagamento, por quê? Porque esse motel é passagem para eu ir para a faculdade. Eu vou para a faculdade e nesse dia eu tenho justamente a aula de prescrição. E aí eu descubro que eu não podia ser mais exigido judicialmente. Eu devia para o cara, eu fiquei com esse peso na consciência durante 1 ano e 1 mês. Fui lá e paguei o valor para o credor. E nesse dia eu descobri que ele estava com a dívida, com o seu crédito prescrito, e que ele não poderia mais exigir de mim a dívida. A pergunta que eu faria para vocês é o seguinte: eu posso voltar lá e exigir que ele me devolva esse dinheiro, já que o direito dele de crédito estava prescrito? A resposta é: não posso. Não posso por quê? Porque em que pese tenha havido a prescrição de crédito dele, a prescrição, na realidade, era do direito de ação dele de exigir judicialmente para mim. Mas a minha dívida ainda existia, ela persistia e ela duraria o tempo necessário, o tempo até a sua decadência, que aí é um outro assunto que a gente vai tratar. Como eu devia, em que pese essa dívida estivesse prescrita, eu não era obrigado a pagar. Mas já que eu paguei, agora eu não tenho o meio judicial para recobrar essa dívida. Justamente porque se tratava, e porque embora se tratasse de uma dívida prescrita e eu não pudesse ser exigido judicialmente, a verdade é que a dívida exigia. E quando eu fiz esse pagamento, mesmo mais de 1 ano depois, eu paguei bem, eu fiz um bom pagamento e eu cumpri com a minha obrigação, porque a minha obrigação não foi prescrita. O que se prescreveu foi o direito dele de ação contra mim. Tá bom? Então é bom eu fazer essa observação, porque a prescrição, em que pese, obviamente, ele corra contra o credor, mas se eu faço esse pagamento em favor do credor, aí sou eu que não tenho mais o direito de recobrar essa dívida, porque a dívida existia e eu era devedor, tá bom? O artigo 206, dentre as várias circunstâncias que se prevê prescrição em 2 anos, ela prevê 2 anos para a prescrição de pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Tudo bem? Então, assim, prestação alimentar, ela se prescreve em 2 anos a partir do momento em que ela se vence.
Até aí tudo bem, mas com certeza alguém vai me perguntar, mas professor, então é isso mesmo? Quer dizer que se eu tiver um filho menor, ele é criança, se eu ficar devendo alimentos para ele e a mãe dele não me cobrar dentro de 2 anos, eu não sou mais obrigado então a pagar porque prescreveu? Não, na verdade não. E não por quê? Porque a gente tem os prazos de suspensão da prescrição que a gente viu lá atrás, né? Ou seja, a prescrição não corre entre descendentes, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Muito bem. Mas aí vocês podem dizer, professor, mas espera aí, e se o pai perdeu o poder familiar e não faz o pagamento? Bom, então aí a gente vai para um outro inciso. Aí a gente vai dizer o seguinte, não corre a prescrição contra absolutamente incapazes. Então, assim, se esse cara estudou prescrição para dar uma despertalhão contra o filho, para não pagar, as prestações alimentares desse filho, fique sabendo que não adianta torcer para passar 2 anos sem a mulher, sem a ex-esposa dele e a mãe do filho promover a ação, porque não vai rolar. Porque essa pretensão essa criança tem, e ela poderá ser cobrada, inclusive, quando essa criança fizer 18 anos, hein? E isso ainda tem um detalhe importante. Olha só, o pai fica devendo prestação alimentar, e deve. Aí a mãe, ela é obrigada, ela tem por obrigação promover uma ação de cobrança de alimentos. Ação de alimentos, tem por obrigação. Mas pode acontecer de que ela não promova, por N motivos. Se ela não promoveu, o que vai acontecer? Essa criança que tem 5 anos vai passar o tempo, vai chegar um momento em que ela vai fazer 18 anos. Quando ela fizer 18 anos, é só a partir dos 18 anos que passa a correr contra essa ex-criança, agora maior de idade, o prazo prescritivo de 2 anos para ela promover a ação de alimentos atrasados durante todo aquele período em que não foi pago. De novo, se ela vai ter sucesso em receber isso ou não, é uma outra questão. Mas o direito de ação de alimentos contra o pai, ela tem por quê? Porque do momento em que ela era criança e ela não recebia alimentos, até o momento em que ela se tornou maior de idade, esse prazo prescritivo ficou suspenso. E esses 2 anos passam a correr, não a partir do momento da falta de pagamento, mas a partir do momento em que esse alimentando se tornou maior de idade. Tá bom? Geralmente, quando eu falo sobre isso, alguém me pergunta alguma coisa. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Vou entender o silêncio como não. 3 anos. Vamos lá. Ocorre prescrição em 3 anos. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Aí isso interessa a um monte de gente, tanto do lado do credor quanto do lado do devedor, né? Então, veja, aqueles aluguéis previstos pela lei do inquilinato, a pretensão relativa a esses aluguéis por parte do dono do prédio, seja ele urbano, seja ele rústico, e aí estou falando prédio urbano na zona urbana e prédio rústico na zona rural, ele perde esse direito de cobrança de 3 anos. Agora, em 3 anos. Agora, a gente não pode esquecer que esse crédito ele é dilatório, né? Então, assim, como o vencimento dessa dívida ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Então, assim, deve 2 meses, deve 3 meses, deve 4, 5, 6, etc. Vai chegar um momento em que as primeiras prestações, se passarem os 3 anos, as primeiras prestações elas vão prescrevendo. Mas veja, não fica prescrita a dívida toda. Ela vai se prescrevendo à medida que vai passando o tempo e à medida em que o tempo vai corroendo essas dívidas locatícias que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Não é que o credor proprietário daquele imóvel, não é que ele perde o direito de cobrar a dívida toda de um momento só. Não. Ele vai perdendo conforme for transcorrendo o tempo e começando das dívidas mais antigas para as mais recentes. Tá bom? Então, é progressiva essa perda de prazo pela prescrição, tá? E, finalmente,
5 anos, aí eu dei um exemplo que é muito importante para nós, advogados, para nós advogados também, porque um é correlato ao outro. 5 anos, pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários. Quando eu falo professor, não é o professor que tem a relação de emprego com instituições, é aquele professor freelancer, né? Aquele que faz contratos civis de prestação de serviço. Contado o prazo da conclusão do serviço, tá? Ou da cessação dos respectivos contratos ou mandatos. Então, médicos, dentistas, arquitetos, professores, advogados, não por conta do 206, mas pelo Estatuto da Ordem, que a gente vai ver aqui, o prazo para eles promoverem uma ação de cobrança dos seus honorários contra os seus clientes prescreve em 5 anos. E aí eu coloquei com destaque aí a cobrança de honorários de advogado, né? Dos honorários advocatícios. São os mesmos 5 anos, né? Mas aí a previsão legal não é do artigo 206 do Código Civil, mas do artigo 25 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que corresponde à Lei 8.906 de 94, que vocês têm que conhecer profundamente, tá? Então, assim, eu estou trabalhando para alguém, fizemos um contrato, o contrato de honorários sempre tem que ser escrito, né? Faço um contrato por escrito, ele assina, eu assino, etc. E aí o que acontece? Ou ele não me paga o total, ou ele não me paga umas parcelas, não importa. Importa é que, a partir do momento em que eu concluo o meu serviço, e claro, durante esse período todo eu estou cobrando ele, mas o prazo prescricional, isso é favorável a nós, profissionais liberais e nós advogados, o prazo prescricional ele passa a correr a partir da conclusão do serviço. Então, veja, pode ser que ele já tenha deixado de me pagar há 6 anos atrás, mas o meu processo ainda está lá no STJ. Então, como eu não concluí o meu serviço, que eu ainda estou prestando serviço, mesmo que ele já não tenha me pagado há 7 anos, 8 anos, ainda assim não ocorreu a prescrição. Por quê? Porque ela passa a correr, ela passa a se iniciar e ela transcorre em 5 anos, mas o momento em que ela passa a se iniciar é a partir da conclusão do meu serviço, coisa que ainda não aconteceu se eu ainda estiver militando nos tribunais superiores. Beleza, gente? Beleza. Bom, então, gente, é o seguinte, pasmem, 15 para as 9, mas a nossa aula de hoje está concluída. Fico aberto aí para vocês, para qualquer pergunta de vocês. Quaisquer perguntas. Professor, Diga, Felipe. deixa eu te falar um negócio. Eu te mandei e-mail para ver o negócio de trabalho, essas coisas. Vai ter alguma coisa para entregar? Mas você entregou o trabalho? Entreguei um. Não, então tudo bem, é só isso mesmo, é só um trabalho mesmo. Depois vocês vão ter a prova. Mas nesse primeiro momento, é só esse trabalho manuscrito que eu pedi para vocês, esse trabalho digitado ou manuscrito, enfim, que eu pedi para vocês, tá bom? Ah, então Eu tá, só porque eu tinha mandado não... e-mail. Oi? É porque eu tinha mandado e-mail pro senhor, acho que ontem ou hoje. E aí eu falei, deixa eu já perguntar. Eu vou, terminando a aula aqui, eu vou terminar de incluir as últimas notas, e aí eu já publico hoje mesmo para vocês essas notas, tá? Tá bom. Eu só não dei o feedback, eu só não acusei o recebimento, porque como não eram muitos trabalhos, então ia me dar um trabalho enorme. Então eu só fui pegando os trabalhos, eu fui analisando, já fui passando a nota, mas se por um acaso alguém de vocês entregou, alguém possa ter entregue, e de repente eu sem querer comi bola e não inseri, por favor, me mandem um e-mail, depois falem comigo, tá? Que aí, obviamente, eu coloco, tá? Pode acontecer. Mas eu acho pouco provável. Provavelmente, todo mundo que mandou, eu vou inserir a nota sem nenhum problema. Tá bom? 1.500 pontos, até 1.500 pontos, né? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então, beleza. Podemos dar por encerrado, então, a nossa aula de hoje?
a gente foi basicamente direto, né? Não fizemos um intervalo, então podemos encerrar. E na semana que vem, ou na próxima semana, eu vou juntar 2 sessões. Pelo conteúdo, parece que na próxima semana, eu juntando 2 sessões, a gente vai encerrar o nosso semestre, concluindo toda a matéria, o que é raro, diga-se de passagem, em qualquer faculdade, mas enfim, vamos conseguir concluir toda a matéria, e aí a gente vai poder ir tranquilo para a nossa B2, tá bom? Ok. Maravilha, gente. Pessoal, boa noite para vocês todos, bom final de semana. Professor, Oi, pois não, Vitor. desculpa, só uma pergunta. A Tati Claro. perguntou que ela está sem microfone, se o senhor sabe falar se ela recebeu, se o senhor recebeu o trabalho dela por e-mail, a Tatiana de Novaes. Tá, eu acho que eu recebi sim. Eu lembro de ter visto o nome dela hoje no meu e-mail, tá? Eu só não tive tempo de verificar o trabalho e não coloquei a nota ainda. Não, perfeito. O que ela me perguntou foi isso mesmo, pelo menos. Porque como ela está sem microfone, ela está escutando o senhor, mas ela não está conseguindo falar. Daí ela só pediu para perguntar se realmente. Ela acabou de me mandar que ela mandou ontem o trabalho. Ela só queria saber mesmo se acusou o recebimento, mas tranquilo. Então eu recebi mesmo. Obrigado, professor. Beleza, gente? Beleza. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite para vocês todos. Encerrando aqui, eu já gravo esse material e já posto para vocês. Tá bom? Ok, obrigado. Boa noite, Grande professor. abraço, pessoal. Boa noite, bom descanso, bom final de semana. A gente se vê. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.